Olá, eu sou o Celso Valdemar Castella, mais conhecido como Castella. Sou sócio proprietário da CWC Treinamentos Limitada. A minha empresa ela faz consultoria e treinamentos voltados à implantação de sistemas de gestão da qualidade, implantação de planejamento estratégico e gestão de riscos e um foco principal em melhoria da qualidade e produtividade em produtos, processos e serviços. Nós temos uma questão aqui para responder que seria sobre administração. O que eu entendo como administração? Qual seria o papel da administração? Então, no conceito muito simples, administrar é buscar resultados por meio de pessoas. As pessoas que trabalham contigo é que vão ajudar a organização a atingir esses resultados. Então, quando a gente fala em resultados, a gente sempre pensa em resultados financeiros. Sim, correto. A primeira preocupação de qualquer administrador é buscar resultado por meio das pessoas, o resultado financeiro. Mas tem outros resultados que a organização também pode buscar e as pessoas podem ajudar. Então, a organização tem que buscar resultados para melhorar a sua imagem no mercado, para melhorar a sua credibilidade, um produto com melhor qualidade, mais bem visto e aceito no mercado, e principalmente a busca de resultado por meio das pessoas tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas, tanto de quem está sendo administrado ou quem é o administrador. A buscar resultado por meio das pessoas também implica que esse resultado traga uma melhor qualidade de vida para todos da organização. Essa é a minha opinião. Obrigado pela atenção. Tudo bem? Eu sou o professor Rubens, professor da Unisociesc dos cursos de graduação e pós-graduação. Eu também tenho uma empresa, na qual eu sou administrador. É a empresa Alvo Mall Brasil, empresa de treinamento e consultoria empresarial. A pergunta que eu tenho que responder para esse vídeo é: o que eu entendo por administração? A administração, na verdade, é o ato de administrar. Se nós pegarmos no dicionário o que é administrar, é gerir, conduzir, comandar empresas, negócios ou até mesmo pessoas, recursos. É simples de entender, mas não é fácil fazer, executar. Porque administrar é uma tarefa que exige muita habilidade. Muitas habilidades que tem que colocar em prática, especialmente quando se trata de pessoas, recursos humanos. Porque é uma atividade que envolve diferentes pensamentos, diferentes cabeças. Não é verdade? Pessoas que pensam e têm histórias diferentes. E essa é uma tarefa que não é fácil. Mas vamos dar alguns exemplos para você de atividades de administração. Bem simples. É dentro de casa. As pessoas, por exemplo, uma dona de casa, uma mãe, uma esposa, que ela cuida da sua casa, ela faz as compras no mercado com o seu esposo, o seu marido, o filho, e ela procura fazer as compras para poder abastecer a sua casa, tem que saber certinho o que precisa comprar, quando que vai ter os gastos, quando que tem que pagar. Se tem um dinheiro suficiente para isso, também tem a limpeza da casa, tem as roupas que serão lavadas, que tem que administrar ou a empregada ou uma diarista. Isso é uma administração que toda mulher que tem a sua casa tem que fazer. Mas também tem a indústria, as empresas, os negócios, o comércio, pessoas que exercem função de liderança, que tem pessoas abaixo dela, tem que fazer a administração das pessoas. E não é fácil, pessoal. Administrar pessoas têm que ter habilidade, têm que saber ouvir, têm que saber conversar, saber valorizar o ser humano. E isso é uma atividade que nem todos têm. Saber entender é simples, mas praticar é muito difícil. Você pode também administrar o seu tempo na sua casa, você estudante. Você pode administrar e deve administrar bem o seu tempo para poder estudar no tempo certo, para fazer os trabalhos que são devidos para você alcançar o seu êxito na instituição que você estuda, não é verdade? Bom, eu penso que essas definições, esses exemplos que eu dei, possam atender aquilo que se espera. Um grande abraço e sucesso!
Olá pessoal, meu nome é Jadson Alberto Borba, sou professor há mais de 15 anos e também atuo no mercado de trabalho, né? Fui durante algum tempo gestor de algumas organizações e atualmente trabalho como consultor, sou consultor de empresas. Eu sou formado em economia, sou especialista em administração e sou mestre em engenharia de produção. E me convidaram a responder a pergunta o que é administração. Como professor, é comum que a gente use como referência algum autor, e tem um autor que eu sempre uso, né, para citar o conceito de administração, que é o Stoner, que ele diz que a administração é o processo de planejamento, organização, liderança e controle dos recursos da organização. Então eu queria começar a nossa reflexão para responder a pergunta, né, pela primeira palavra que compõe aí o nosso conceito, que fala da questão do processo. Processo é algo sistematizado, é algo que foi definido através de um fluxograma, de um organograma, mas que é algo sistemático, né? Um processo tem começo, tem meio e tem fim, e depois ele começa de novo, começo, meio e fim, né? Então a administração começa se tratando por ser um processo, e aí ele é cíclico, né? E as outras palavras, elas falam de planejamento, organização, direção ou liderança e controle. Quando a gente fala de planejamento, o planejamento está sempre ligado a ideias. É quando eu efetivamente coloco as ideias num papel através da elaboração de um plano. Esse plano, né, pode ser, por exemplo, o plano de um churrasco no final de semana, mas pode ser a aquisição de uma nova máquina, o lançamento de um novo serviço, a compra de um novo empreendimento, por exemplo, a abertura de uma empresa e por aí vai. É uma forma de eu estabelecer um objetivo e eu traçar caminhos para que esse objetivo seja realizado, né? Geralmente a gente usa algumas ferramentas e, por exemplo, cito aqui o 5W2H, que é uma ferramenta bastante comum, né? E as pessoas usam então para fazer este planejamento. O planejamento então ele está ligado a ideias e é colocar no papel aquilo que eu desejo fazer, os caminhos que eu preciso fazer para atingir aquele objetivo que eu estabeleci. Já a organização, que é a segunda palavra, né? Planejamento, organização, a organização ela está relacionada a coisas. E é o que eu vou fazer, né? É tirar o planejamento do papel, é descolar o planejamento do papel, como eu geralmente cito, né? As formas de organização são os organogramas, os fluxogramas, mas maneiras com as quais eu vou usar para tirar o planejamento do papel. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo, escreve aí no papel, o papel aceita tudo, né? Então a organização é a forma de eu fazer com que o planejamento saia do papel e está relacionado a coisas. Claro que quando eu planejo e organizo, eu preciso tirar o planejamento do papel, preciso tirar aquela ideia e todos os passos do papel, eu preciso das pessoas. E aí, então, a gente vai trabalhar com o terceiro tema, que é liderança ou direção. E a liderança ela está ligado a pessoas, então. A palavra de referência é pessoas, né? Eu preciso motivar as pessoas para agirem, né? A palavra motivação é motivos que levam à ação, então eu preciso gerar motivos para que as pessoas ajam para tirar o planejamento do papel através daquilo que eu defini, né? Esse planejamento pode, né, como eu citei, pode ser a compra de uma máquina, pode ser um planejamento orçamentário e assim por diante, mas eu preciso fazer com que as pessoas comprem a ideia daquele planejamento e tirem, me ajudem a tirar do papel. Então as pessoas precisam ser lideradas. Então o gestor, o administrador precisa então também liderar essas pessoas. E aí a última palavra diz respeito a controle. E aí eu sempre cito um autor, que é o professor Vicente Falcone, de Campos. Ele fala que, né, aquilo que você não mede, você não controla, aquilo que você não controla, você não gerencia, o que você não gerencia, você não melhora. Então o controle, quando eu defini lá no planejamento o que eu queria alcançar, é normal que eu coloque alguns indicadores, alguns KPIs, né, como alguns autores citam, e aí eu vou comparar se aquilo que eu fiz, aquilo que as pessoas que eu liderei fizeram está de acordo com aquilo que havia sido planejado. Aí então existe o controle. Esse controle pode ser quantitativo, né, através de números, ou qualitativo, através, né, de um sentimento de qualidade, bom ou ruim, satisfeito ou insatisfeito e assim por diante. Mas é importante que se controle.
Então, repetindo, né, nós falamos de planejamento, falamos de organização, falamos de liderança e falamos de controle. Veja, controle, planejamento, organização e liderança dos recursos da organização. Né? Se eu defino um planejamento orçamentário, por exemplo, eu vou executar tudo isso que eu comentei. Pode ser que na hora que eu for controlar, eu vou verificar que os indicadores que eu havia estabelecido não foram cumpridos. Talvez por qualquer mudança que tenha acontecido na economia do país, por exemplo. O que eu preciso fazer? Quando eu controlo, eu vou identificar que tem algum gap, alguma diferença daquilo que eu havia planejado, ou eu refaço o planejamento, ou eu mudo a forma da execução. Né? Eu, na minha carreira profissional, eu vejo gestores ou administradores, ou pessoas em cargos de supervisão, gerência, né, coordenação, que se dizem administradores, mas que às vezes falham em alguns desses processos. Então eu digo que quem não planeja as suas atividades, por exemplo, pode passar um dia num ativismo, fazendo as coisas sem saber para onde está indo. Né? As pessoas que não controlam podem planejar, organizar e liderar, mas não tem controle, ele não tem controle do resultado. Ou às vezes são falhos na liderança, ele não consegue motivar as pessoas para executar aquilo que havia sido planejado. Né? Então, para mim, o exercício da administração é a realização disso, né? Planejamento, organização, liderança e controle. É aí que a administração se completa. Né? Então, essa é a minha contribuição. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês bons estudos e sucesso. Até mais.